Eu conheci a família do Flex, cara, o pai, a mãe, o irmão. É uma família, assim, muito unida. Eles sempre tive a oportunidade de conversar com eles lá no Mister Olímpia e tudo mais. Eu queria saber, Flex, qual foi, assim, o momento em que tu decidiu se distanciar da família em busca do teu sonho? Porque é muito difícil, por mais que tu tenha um sonho, sair daquela estrutura familiar que é tudo que tu tem na vida para viver um sonho de ir para os Estados Unidos. O que te fez fazer isso? Como que foi a saída para os Estados Unidos? Em que ano que foi isso? Bom, primeiro de tudo, Eduardo, que loucura. Antes de responder a sua pergunta, é uma loucura saber a sua história e o quanto você estava sacrificando e vendendo um rádio, né? Para poder fazer uma rifa, para juntar dinheiro bastante para conseguir continuar no bodybuilding, porque, cara, bodybuilding é um esporte muito caro. Quando você está começando, você começa só pela paixão e você tem que investir todo o seu dinheiro esperando que um dia você vai ter um patrocínio e esperando que um dia, porque quando a gente começou, você conseguir comprar uma proteína, cara, receber uma coisa dessa de graça era tudo. Era tudo. Você conseguir ganhar um potinho de proteína já era tudo. Mas eu amei, gostei muito de conhecer essas histórias novas suas. E eu acho que quando eu fui para os Estados Unidos eu tinha 23, 22 anos de idade. Mas eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, quando eu fui para lá, eu tinha 19 ou 20. Então eu consegui sentir o gostinho de como que era a vida lá. Você lembra do Ed Connors? Do Gold's Gym. Eu fiquei com ele, ele pagou minha passagem do país de Gales para os Estados Unidos. E ele me levou até a casa dele, e ele era o dono da Gold's Gym em Venice Beach. Ele comprou do Geo Gold e ele transformou na academia que se tornou a academia mais popular do mundo, chamada Gold's Gym Venice Beach. E ele me levou para casa dele e tinha muitos atletas que ficavam na casa dele nessa época. E eu lembro de ir para Gold's Gym pela primeira vez. E você deve ter a sua história disso também, mas entrei lá pela primeira vez, foi tipo, meu Deus. Era uma revista. Porque não existia redes sociais ainda. Então a gente via tudo nas revistas. E com certeza, eu consigo até imaginar, porque nós éramos muito fãs do esporte. A gente lia as revistas, a gente conhecia todos os atletas. E pra mim, eu só recebia as revistas uma vez por mês. Então eu decorava a revista. Eu sabia ela de cabo a rabo, que eu lia ela 31 vezes no mês. Então pra eu conseguir entrar, passar por aquelas portas da Gold Gyms, é tipo, nossa, olha aquele cara, olha aquele outro cara. Foi como se fosse uma revista se tornando realidade. E eu pensei, tá, eu preciso vir para os Estados Unidos. E também, na mesma época, eu comecei a minha primeira empresa de verdade. Depois, e eu também respondendo a sua pergunta, eu abri uma empresa de mudanças. Eu cuidava da mudança das pessoas enquanto eu competia como bodybuilder. Então, eu fazia mudança de casas, sabe? Quando você muda de alguém para outra casa e tal. Então, na faculdade, eu comecei essa empresa, eu juntei muito dinheiro e eu comprei meu primeiro caminhão. E eu comecei a minha empresa aos 19 anos. Na mesma época que comecei a ser bodybuilder. Então eu tive essas opções. E assim como bodybuilding, ninguém acreditou em mim no mundo do bodybuilder e ninguém acreditou que a minha empresa ia ter sucesso. E eu precisei provar para mim mesmo que teria. Então eu fiz essa empresa crescer. Depois de 6 meses eu ganhei um prêmio de jovem empresário do ano. E aí eu contratei mais pessoas, comprei mais caminhões. E aí eu cresci até um ponto que eu tinha 30 funcionários, 2 vans e eu estava fazendo mudanças 2 a 3 vezes por dia. E eu estava presente em todas as mudanças. Eu levantava, eu comia do meu Tupperware, da minha marmitinha, do Mister Universo. Quando eu ganhei, eu ainda estava fazendo essas mudanças. E era muito difícil levar móveis, às vezes, por 2 andares. E aí eu fui para os Estados Unidos. E eu falei, eu preciso estar nos Estados Unidos. Então tudo que eu conquistei, que eu fiz com a minha empresa,
eu pensei, nossa, eu preciso vir para os Estados Unidos. Eu preciso estar 100% focado nisso. Então eu deixei tudo para trás. Toda a empresa que eu construí, os prêmios, o dinheiro que eu estava ganhando por volta de uns 19, 20 anos, que era uma grana boa, porque a minha mãe trabalhava comigo no telefone, alô, ela atendia as ligações. Então foi a época de eu pensar, ok, se eu quero fazer isso, eu preciso me mudar. Então eu fui para os Estados Unidos e eu dormi num sofá por 1 ano e meio para atingir o meu objetivo. Eu deixei tudo para trás. Minha família, minhas empresas, tudo que eu conquistei. E foi muito difícil. E o Eduardo tem a história dele também, com certeza, mas quando você liga para sua mãe todos os dias, você sente muito mais saudade da sua mãe. Então eu falei, bom, o mínimo que eu souber é melhor. Então eu ligava para minha mãe, sei lá, uma vez por semana. E era muito difícil, porque sempre que eu ligava para minha mãe, ela falava, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Quando é que você volta? Pra onde é que tu foi, Flex? Tu foi pra Los Angeles? Onde você direto para? Você tinha algum conhecido lá? Você foi para Los Angeles por quê? Uma pessoa. E era onde o bodybuilder estava crescendo, né? Todo mundo ia para Los Angeles para se tornar um bodybuilder famoso. E era onde todos os patrocínios estavam, os fotógrafos, estavam todos na Gold Gyms. Agora você pode estar em qualquer lugar do mundo. Por conta das redes sociais, você pode ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Mas naquela época não existia redes sociais. Então você precisava estar em Los Angeles ou pelo menos nos Estados Unidos. Então eu lembro de falar para minha mãe e ela fala, o aniversário de fulano tá chegando, você precisa voltar. Ou fulano faleceu, você precisa ir no funeral. E eu pensava, mano, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ir para casa. Então eu precisava fingir para minha mãe que as coisas estavam incríveis. Eu precisava falar para minha mãe o que ela precisava ouvir, não o que ela deveria ouvir. E eu falava, mãe, tá tudo ótimo aqui, eu fiz uma sessão de fotografia hoje na academia e era só um cara tirando foto. Lembra daquela câmera antiga? Isso. Não era uma sessão de fotos, provavelmente a câmera era minha, inclusive. Aqui no Brasil chamava xereta essa câmera. Não sei se é da sua época. Câmera xereta, você ia virando aqui e tinha que revelar, não tinha que revelar? Não tinha a menor noção tinha que revelar da foto, né? Sim, tinha, e eram umas câmeras descartáveis. Descartável. Né? E foi difícil, porque eu sabia que eu precisava estar lá, mas eu também queria estar em casa. E como o Eduardo disse, eu sou muito próximo dos meus pais e de toda a minha família. E como eu sou o mais velho entre os meus irmãos, é muita responsabilidade. Eu sentia que eu tinha essa responsabilidade, porque meu pai trabalhava muitas horas, então eu preenchia aquelas lacunas que meu pai deixava. Mas isso também era uma motivação, porque eu pensava, eu não quero que meus pais continuem trabalhando isso para sempre. Eu pensei, eu preciso ir atrás do meu sonho para mudar não só a minha vida, mas a vida dos meus pais. Então foi duro, foi durante muito tempo. As pessoas podem até falar, deve ter sido fácil, você estava na época boa. Cara, você não tem ideia. Você não tem ideia. A quantidade de vezes que eu olhei no espelho, pode falar. Eu imagino que, olhando agora para trás, você vê que tudo deu certo. Mas você não tinha a menor possibilidade de adivinhar como seria a sua vida, né? Você estava totalmente jogando com a sorte, né? Era só muita vontade de que desse certo, mas poderia dar tudo errado e você ter que voltar para sua casa, para sua mãe, para o seu pai e falar, não deu certo. E o que você acha que, além dessa determinação, essa vontade, por que deu certo? Por que aconteceu do jeito que aconteceu? Cara, eu me recusava a desistir. Tinha muito mais pessoas falando que eu ia fracassar do que falando que eu ia dar certo. E é a natureza humana, sabe? Se alguém vê o sucesso, eles sempre querem te puxar para baixo. E também quando você está correndo atrás de um sonho e a sua visão está tão alta e as suas expectativas estão até de uma certa forma fora da realidade, as pessoas querem te trazer de volta para a realidade. E eu já falei isso várias vezes, inclusive. Se o Elon Musk tiver pessoas ao redor dele que pensam baixo, que pensam pequeno, nós não veríamos o Tesla, nós não veríamos essas SpaceX. O Elon Musk se rodeou das pessoas mais inteligentes do mundo
para conseguir realizar os seus sonhos e as suas ideias. E foi isso que eu precisei fazer. Me cercar de pessoas que tinham a mesma visão, o mesmo sonho. Não necessariamente bodybuilders, mas também que queriam ser pessoas melhores. E nos Estados Unidos, cara, é a terra das oportunidades. E há muitas pessoas indo atrás dos sonhos. Ser ator, atriz, ou ser músico. E algumas dessas pessoas, eles são super estrelas, as pessoas que eu conhecia quando eles estavam dormindo em sofás, assim como eu. Mas você reconhece, cara, o que é real conhece o real. Quem é de verdade conhece realmente quem é de verdade. E eu já chamei algumas dessas pessoas no meu podcast, porque são histórias reais, sabe? Flex, lembra quando a gente teve aquela conversa e eu tava pensando em desistir e você falou não desiste, ou eles falam uma lembrança de algo que eu falei pra eles, eu penso, caralho, a gente nunca desistiu. Então, pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo esse podcast, independentemente de onde vocês estejam, se vocês têm um sonho e se vocês realmente acreditam que vocês podem atingir isso, quem é qualquer pessoa pra falar que vocês não podem? Essa é a única insegurança que cerca as pessoas. Alguém que já desistiu dos sonhos e alguém já desistiu das suas vontades. Então cerquem-se de pessoas que estão no caminho para ser o melhor ou para melhorar a vida. E assim você vai conseguir atingir a grandeza. Cara, não precisa ser ao redor dos melhores bodybuilders, não. É a mentalidade. E foi isso que eu precisei fazer. Me separar da negatividade e ficar perto de positividade. Mesmo que fosse uma pessoa. Porque uma pessoa viraram duas, viraram três. E aí você tem um grupo de pessoas que te ajudam na época boa e na época ruim, porque eles sabem que essa é a sua missão de vida, mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família.